Vasconcelos Ferreira está na sala já? Tô sim, doutora. Boa tarde, Giovana, tudo Boa bem? tarde, tudo bem, a senhora? Tudo, graças a Deus. Então, vamos dar início à apresentação da aluna Giovana, que vai falar sobre o trabalho intitulado Proteção das Pessoas Transsexuais e a possibilidade de anulabilidade no casamento em caso de omissão da transexualidade. A orientação foi minha, então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, Giovana, pela confiança, pela escolha do meu nome para te orientar. Eu tenho a dizer que você, assim como a Isabelle, que é a próxima a apresentar, são motivos de muito orgulho, são alunas muito aplicadas, que realmente se empenharam na pesquisa. Você, assim como seus colegas, dispõe de 15 minutos para fazer a sua apresentação. Também fique tranquila com o horário, eu te aviso, caso seja necessário você partir à finalização. E eu gostaria de saber se você também autoriza a gravação dessa sua apresentação e posterior divulgação nas mídias da Faculdade de Direito de Franca. Sim. Então, Giovana, a hora que você estiver tranquila, a hora que você estiver pronta, pode ficar à vontade. Estão todos vendo o compartilhamento? Sim. Bom, eu queria também agradecer, né? A senhora sempre aceita tudo que eu proponho e veio complementar e enriquecer muito a minha ideia inicial, que era uma ideia, já se transformou em uma coisa bem maior. Boa tarde a todos também, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos, em especial da minha orientadora, a doutora Larissa, e também do doutor Silvio, que está aqui conosco, né? Nessa tarde. Bom, meu tema é a proteção das pessoas transexuais e a possibilidade de anulabilidade do casamento em caso de omissão da transexualidade. O trabalho em questão aborda o casamento com um transexual que não conta ao cônjuge de sua condição, baseando com essa omissão, quais seriam as consequências jurídicas? Como afirma Tartucci, o casamento é a união de duas pessoas que é regulamentado pelo Estado, baseado em um vínculo afetivo e constituição de uma família. Porém, como também foi estudado, atualmente não se pode afirmar com certeza que essa constituição familiar proveniente do casamento se relaciona diretamente com filhos. Isso porque existem diversas formas de constituir uma família. Então, quando ele afirma a constituição de uma família, na sua definição, não necessariamente está relacionada à concepção de filhos. A transexualidade é a qualidade de uma pessoa que não se sente confortável com seu sexo biológico, ou seja, a pessoa nasceu num gênero biologicamente, porém o psicológico dela não se sente confortável com este, pois ela se identifica com o sexo oposto. Existe também uma subdivisão da transexualidade. Existe a transexualidade primária, que se refere ao transexual com necessidade pela busca dessa transformação, e a secundária, que é a que o indivíduo está num limbo entre a transversibilidade e a homossexualidade, não tendo, então, a redesignação sexual como um objetivo. No caso, a transexualidade tratada no trabalho é a primária, na qual o indivíduo necessita dessa mudança para se sentir confortável consigo mesmo. A Resolução 2265 de 2019 do Conselho Federal de Medicina trouxe alguns avanços em relação às resoluções anteriores no que trata da redesignação sexual, tendo um tratamento mais humano e uma maior preocupação com o indivíduo. Os requisitos para essa mudança incluem a atenção integral à saúde, por meio de uma equipe de profissionais interdisciplinar, também a diminuição de 21 para 18 anos de idade, com idade mínima para inserção cirúrgica, com acompanhamento de 1 ano como requisito para que seja feita a cirurgia, sendo também proibido o início de um processo hormonal antes dos 16 anos. Chega-se, então, ao erro essencial. E como disse Silvio Rodrigues, o erro essencial recai sobre os negócios personalíssimos, podendo incidir sobre identidade ou qualidades essenciais das pessoas. O Código Civil de 2002 também levanta a hipótese em relação ao casamento quanto à identidade, honra e boa fama relacionados ao cônjuge. A discussão trazida por muitos doutrinadores é a afirmação de que o erro sobre a pessoa do transexual seria motivo de anulação do casamento,
Porém, se há o reconhecimento jurídico do transexual, depois de realizar a cirurgia de redesignação como homem ou mulher verdadeiramente, não haveria que se dizer que houve um erro sobre a pessoa. E afirmar que o fato da pessoa ser transexual iria ferir a honra do cônjuge é o mesmo que acobertar um pensamento preconceituoso com a lei, ferindo também vários princípios constitucionais. Depois de afirmar isso, o trabalho levanta outras hipóteses que poderiam ser usadas para essa anulação. Então, chega-se a falar da impotência, a impotência coeunde e a impotência generande. A impotência coeunde faz relação com a realização do ato sexual em si, a qual é causa de anulabilidade do casamento, porém não se encaixa na realidade do transexual, que pode, após a cirurgia, ter uma vida sexualmente ativa de forma normal. Já a impotência generande diz respeito à infertilidade, não é causa de anulabilidade do casamento, e essa seria o caso do transexual, que não pode conceber filhos da forma tradicional. O trabalho também utiliza uma ponderação de princípios e direitos constitucionais como liberdade de expressão, identidade pessoal, igualdade, dignidade da pessoa humana e direito à felicidade como forma de entender melhor se haveria necessidade de transexual expor sua condição se não se sentisse confortável. Por fim, também é levantada a hipótese da aplicação da teoria da perda de uma chance. Pensando que, uma vez que a anulabilidade não seria possível mediante estudo feito, seria necessário que o transexual, sabendo da sua condição de infertilidade, informasse ao cônjuge como uma forma de prever enganos, evitar enganos, existindo como um requisito para a aplicação dessa teoria uma vontade evidente do cônjuge de ter filhos, não como um critério de anulabilidade, mas como uma forma do transexual não ter que responder pela perda da chance do cônjuge que tem o imenso desejo de ter filhos, da forma tradicional, no caso. A teoria da perda de uma chance tem origem no direito francês e é empregado no caso de reparação civil do dano, quando, devido a uma ação ou omissão, se extingue uma chance econômica ou pessoal de atingir vantagem ou um resultado previsto ou evitar algum dano. No Brasil, embora não exista um aprofundamento da doutrina nessa teoria, a jurisprudência já aborda o tema, sendo o caso mais emblemático o recurso especial julgado em 2005 pelo STJ, referente ao programa Show do Milhão, em que a participante, por não acreditar que a pergunta final tinha uma resposta correta, acabou optando apenas pelo valor de R$500 mil. Porém, ao descobrir que a pergunta realmente não tinha uma resposta correta, ela entrou com uma ação, alegando a teoria da perda de uma chance, afirmando que, se a questão tivesse uma resposta correta, ela teria o lucro de R$1 milhão e não apenas 500 mil. O entendimento do STJ foi ditar à participante um provimento parcial de 125 mil, visto que mesmo se houvesse uma resposta correta na questão, não haveria como ter certeza de que essa seria a resposta escolhida pela participante. O trabalho conclui o discutido de que não é viável a anulação do casamento com base no erro essencial à pessoa, isso porque o uso da transexualidade do cônjuge seria a lei acobertar um preconceito, e como explicado também, não pela infertilidade. Logo, leva-se em consideração que a teoria da perda de uma chance poderia se enquadrar no caso apresentado pelo trabalho, com as devidas adaptações, porém é necessário um maior estudo, já que o trabalho ele acaba deixando essa questão em aberto, ele não finaliza, porém finaliza essa aplicação da teoria. Vale ressaltar também que o transexual masculino pode engravidar, porém, para fins de pesquisa, foi considerado como infértil, visto que não se sente psicologicamente confortável com o sexo feminino, então não há como se implicar uma gravidez sobre ele. A
metodologia utilizada pela pesquisa qualitativa foi o método hipotético-dedutivo, com levantamento bibliográfico adequado, além de consultas a doutrinas, jurisprudências e sites jurídicos. Essas foram algumas obras utilizadas. Eu espero que tenham gostado. Eu saí um pouco da linha de pensamento, né, indo para o direito civil aqui do casamento, mas muito obrigada pela atenção. Tá ótimo, Giovana. Obrigada pela sua apresentação. Doutor Silvio, posso passar a palavra ao senhor primeiro para suas considerações? Depois, eventualmente, o que faltar eu complemento? Perfeito, maravilha, muito obrigado. Muito obrigado pela exposição, Giovana, parabéns. Eu sou muito, assim, um tema que eu gosto muito, né? Um tema que eu pesquiso também. Nossa, mas você pesquisa tributário, o que tem a ver, né? Pior que tem a ver, né? Tributário é a mãe de todas as disciplinas, como dizia eu mesmo. Então, eu gosto muito desse tema, pesquiso muito esse tema em relação ao direito tributário e previdenciário. De modo que eu acho que talvez eu possa até dar uma certa contribuição. Você, Giovana, explorou bem o tema, muito bem, tratou de diversas questões relacionadas a essa temática, explorou a questão da invalidade do casamento, que é um tema bem civilístico mesmo, falou do erro essencial sobre a pessoa, que é um dispositivo que já estava no Código Civil de 16, foi repetido no Código Civil de 2002, que considera lá no artigo 1557 erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge, no inciso 1º, o que diz respeito à sua identidade. Eu não sei se você abordou, deve com certeza ter abordado, a partir desse início a sua pesquisa. Bom, o primeiro ponto nós estamos tratando de um direito civil, né, que é o casamento, 2 direitos, né, e um civil constitucional, que é o direito à identidade, que é um direito fundamental, à autoidentificação, com todas as suas características, né, relacionadas, inclusive, à dignidade da pessoa humana. Bom, e o tema é muito complexo, né, muito complexo. Vamos tentar, então, destrinçá-lo, né? A pergunta já que o Código Civil diz que o erro sobre a identidade é uma causa, né, de anulação aí do casamento, uma causa de nulidade do casamento, que seja, em que situação? Será que, tendo havido esse erro no que diz respeito à identificação de gênero, que é um dos aspectos da identidade, né, um dos aspectos da personalidade, né, um dos aspectos do direito da personalidade, que é um direito fundamental. Esse aspecto, então, da personalidade vai constituir, então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: até que ponto um aspecto da minha personalidade, por exemplo, pode justificar uma anulação para um casamento. Tá? E eu acho que a conclusão que a gente vai chegar aqui, que você vai chegar na sua pesquisa, ela tem desdobramentos até no Código Civil, para a relação heteroafetiva, por exemplo, né? a partir dessa conclusão que vamos alinhar aqui. Então, vamos deixa eu pegar aqui a minha colinha das minhas anotações que fiz relacionadas a esse tema. A grande questão aqui, então eu acho até que esse seu trabalho é, na verdade, um trabalho de filosofia do direito e de teoria geral do direito. Porque a grande questão que você está analisando seria um embate, né? o que se chama de colisão, né, na doutrina de princípios. Temos de um lado, que é o princípio, a partir do Código Civil de 2002, o mais caro para o Código Civil de 2002, que é o princípio da boa-fé objetiva, que ele perpassa todo o Código Civil de 2002.
A gente pode resumir o Código Civil de 2002 em boa-fé objetiva. Com esse princípio, você resolve tudo do Código Civil de 2002. Nas relações privadas, nas relações públicas, no compliance. Então, por isso que acho que essa temática une tudo que a gente falou aqui nessa tarde, né? Na transparência, que a boa-fé objetiva, ela exige transparência, exige informação da outra parte, dever de informação, né, da outra parte. Então, eu não tenho dúvida que se fosse um contrato empresarial, haveria necessidade desse dever de informação. Mas será que a gente deve hoje considerar o casamento um contrato dessa natureza, né, com cláusulas de devolução, né, de arrependimento, de multa? Eu acho que não, porque o casamento é uma instituição tutelada constitucionalmente pelo Estado, lá no artigo, né, 206 e seguintes. 226 e seguintes, que fala da família, fala do casamento, que é protegido o casamento, protege a Constituição, protege a união estável, né, como entidade familiar. Então, a Constituição tutela a família, e o casamento, tradicionalmente, é a principal forma de constituição de família, é lógico, ao lado da família monoparental, que também é tutelada na Constituição de 88. Mas, então, o seu tema, ele é um tema, na verdade, de filosofia. De um lado, nós temos a boa-fé, e de outro, esse que é o aspecto da identidade. E sobre o aspecto da identidade, então eu queria destacar 2 julgados do Supremo, um que foi na DPF 132 e na ADI 4277, em que é famoso que o Supremo reconheceu a união homoafetiva, ou o casamento, posteriormente, né, recebeu o nome de casamento homoafetivo. Então, isso aí, querendo ou não, já não se discute mais, porque tem a resolução 75 do CJF, que determina aos cartórios, né, que celebrem o casamento de pessoas de mesmo gênero ou de mesmo sexo, como que se queira designar. E aí a gente vai cair num outro tema, que é o seguinte: a diferença entre sexo e gênero. É muito difícil falar disso, porque muitas pessoas, mas a quantidade de pessoas que não compreende essa diferença é muito grande, né? Se você fizer uma pesquisa na rua, eu vou dizer que 99% das pessoas vão dizer que sexo e gênero são uma coisa só, e não são uma coisa só. Se você procurar, por exemplo, desde a nossa Constituição Imperial, você tem o uso da palavra sexo para definir, para identificar 2 tipos de pessoas, é a famosa identificação binária, né, em homem e mulher, que vem desde a tradição da biologia, da religião, né? Entretanto, a palavra gênero foi mais recente, criada a partir ali da segunda onda feminista dos anos 60 e 70, com as pesquisas, aliás, desde a década de 30, Margaret Mead, depois 40 com Simone de Beauvoir, depois nós culminamos com a emancipação feminina, a maior Betty Friedan, outras autoras chegando, eu citaria também Gayle Rubin e, por fim, Judith Butler, na década de 80, 90, que traz para a gente a noção de gênero como uma outra categoria. E o Supremo chancelou a noção de gênero como uma outra categoria que não depende do sexo. Então, na ação direta de inconstitucionalidade que o Supremo julgou em 2018, de número 4275, ele reconheceu o direito das pessoas a alterarem o seu gênero na certidão de nascimento e nos demais documentos, independentemente de qualquer procedimento de sexualização para um lado ou para o outro, ou para o lado nenhum, para qualquer que seja. Então, o Supremo reconhece o gênero como categoria apartada do sexo. Não depende de cirurgia, de transgenitalização, não depende também de procedimento hormonal. Então, o gênero, a partir de então e doravante, desde 2018, é meramente declaratório. E esse é o meu objeto de pesquisa, por exemplo, no doutorado, em que eu me pergunto, já que as mulheres se aposentam com 5 anos menos, agora com a reforma de 2019, com 3 anos menos, será que eu posso, faltando um ano, ir lá me declarar mulher, né, e me aposentar com 2 anos? É declaratório? É ex tunc, é ex nunc? Não sei, só que vamos discutir ainda. Mas olha só,
Eu gosto da sua conclusão, e dizer que queria dizer que esse tema é um tema muito complexo, precisa de muito estudo, porque ele tem cercado de muito preconceito, mas é um tema que a análise dele vai depender de cada cultura. Veja, por exemplo, o que o Talibã está fazendo no Afeganistão. As mulheres são obrigadas a cobrir o rosto 100% com a burca, não podem sair de casa sem um membro masculino da família, um irmão, um pai, um marido. Elas não podem se dirigir nas lojas aos vendedores. Então, numa cultura dessa em que você casa com a pessoa de burca, faz muito sentido questionar isso. Mas e na nossa cultura em que o test drive já foi institucionalizado, né? Então, se alguém passa no test drive, mesmo assim a outra pessoa se casa, ficou muito bom o procedimento, a coisa está muito boa. Então, não tem enganação, não tem motivo para anulação desse casamento, a não ser que a pessoa alegue uma escusa moral ou religiosa para dizer, não, mas eu me preservei, não tive contato, não, mas, enfim, não é a nossa, como eu estou dizendo, é muito relativo, pode ser que em uma cidade, em uma região, em uma religião específica seja possível isso, mas o que eu estou dizendo é os casos gerais, né? A maioria da nossa cultura não é bem assim, sabemos disso. Mas então eu queria te parabenizar, né, por essa pesquisa, né, e então a minha conclusão é essa: se o procedimento ficou tão bom, né, então não seria um erro sobre a pessoa, né? Até porque o grande problema, a grande questão, para fechar, a grande questão do seu trabalho é: se a pessoa se declara de outro gênero, ela acredita ser de outro gênero, ela se vê como de outro gênero. Como você vai exigir dela não se ver como de outro gênero para dizer para o noivo, olha, por exemplo, se fosse o meu caso, e se eu me sentisse mulher, eu vou dizer, eu sou homem, quer dizer, eu estou destruindo tudo aquilo em que eu penso, em que eu estive há 10 anos fazendo tratamento hormonal, cirúrgico. Isso você não pode exigir de uma pessoa que mude a sua crença, a crença que a faz viver e ser como ela é, que é em cima de um aspecto da personalidade. Esse eu acho que é o ponto principal do seu problema. E eu queria, para finalizar, trazer aqui uma discussão que surgiu anteontem aqui, para nós pensarmos. Sabe o antigo Ken humano, a Jéssica Alves? Ela vai fazer um transplante de útero. Então, olha só, está aqui uma notícia, Jéssica Alves fala sobre o seu transplante de útero. Depois pesquisem. Se der certo, acabou o problema. Eu posso até ter filhos, como eu não sou mulher. Então, a pergunta é essa, né? E ela tem, com o avanço da ciência, se der certo, nós temos possibilidades imensas aí de questionar filosoficamente. Você exigir que uma pessoa que se crê de uma forma, que ela creia que ela não é daquela forma, para que ela cumpra uma boa fé que todo mundo esperaria dela. No mais, é isso. Parabéns. Devolvo a palavra para a doutora Larissa. Giovana, toma nota. Que olha, o doutor Silvio veio para nos ajudar ainda mais no seu trabalho. Doutor, quando a Giovana me procurou com esse tema, perguntando se eu podia orientá-la, eu adiantei para ela que era um assunto que a gente poderia se enveredar para qualquer área do direito, inclusive a filosofia. Falei ou não falei, Giovana? Então, Giovana, vamos com calma. Porque como a gente vai estabelecer diversas portas, vamos escolher qual caminho que a gente vai traçar, porque a gente não vai dar conta de trabalhar tudo em um trabalho limitado de páginas, ou mesmo o objetivo não é esse para a iniciação científica. E quando a gente foi evoluindo com a pesquisa, muitas das questões foram surgindo no decorrer da própria leitura dela, que ela foi me trazendo. Eu só estou aqui para ir ajudando, mas a pesquisa foi toda dela. E sempre foi o ponto nosso primordial, o qual ela foi buscar, é que ela falou assim para mim, no começo da pesquisa: doutora, eu não acredito que se possa solicitar uma anulação de casamento porque a pessoa não disse que é transexual. E quando ela falou isso para mim, a gente foi entender o porquê que ela pensava assim. É exatamente a questão de você exigir de uma pessoa que não se vê daquela forma que declare diferente daquilo que ela acredita. Ou seja, ela estaria mentindo para si ou para aquilo que ela própria acredita. Então, ela
cumpriria com uma boa fé perante o outro, mas trairia a si próprio. Seria mais ou menos essa questão. E ela falou para mim, como que a gente vai trabalhar os dois direitos, das duas partes envolvidas? E a gente sempre tentou trabalhar na pesquisa que o casamento não é um contrato puro e simples, como um contrato de compra e venda, como um contrato empresarial, como um contrato em que a gente tem questões únicas e exclusivamente patrimoniais envolvidas. Nós temos um contrato que, embora seja um contrato na sua forma, o objetivo dele é a busca pela felicidade. O casamento ainda é uma instituição que proporciona à maioria de nós brasileiros, como cultura que temos, a busca pela felicidade, o companheiro ou a companheira, a busca por aquilo que eu quero ter para o resto da minha vida. Então, nós temos aqui dois direitos, ou dois conflitos. Uma pessoa que não se identifica com o gênero que ela nasceu, e se ela não se identifica, ela não tem como declarar diferente daquilo que ela crê, porque ela trairia a própria identidade dela. Então, é o direito dela de ter a identidade dela e de que essa identidade não seja diferente, ou melhor, de que esta crença na sua própria identidade não seja diferente do que a crença que nós temos sobre as nossas identidades, ou que cada um tem sobre a sua. Mas ao outro passo, nós temos o outro, que às vezes, desconhecendo a situação do transexual, poderia alegar uma questão de enganação. Ele foi enganado, ele se casou enganado. E aí nós fomos surgindo diversas coisas. A questão de que o sexo depois do casamento está cada dia mais, vamos dizer assim, não usual, porque, exceto por questões religiosas ou mesmo dependendo de crenças, é muito difícil a pessoa que se guarda, vamos dizer assim. Então, nós adentramos essa questão. A segunda questão que nós nos adentramos, o direito do outro não ter que se declarar diferente daquilo que ele acredita, ou mesmo para interferir no próprio direito da personalidade dele. E o próprio preconceito de se exigir isso da outra pessoa, porque o que difere, o que distingue? Ele não se vê assim, a gente tem que respeitar e assim tem que seguir. E depois a gente chegou no impasse. Então, o que sobra para o outro? Nada. Não. Então, a gente tentou trazer uma possível ou uma possibilidade, que a Giovana vai trazer no trabalho dela, não fechada e não concluída, de eventualmente aquele que se sentiu lesado procurar a responsabilização no âmbito do direito das obrigações, mas não a anulação do casamento. A anulação do casamento na pesquisa da Giovana, com tudo que nós trabalhamos, ela concluiu pela não possibilidade. Ou mesmo pela questão da impossibilidade de se gerar filhos, até porque a impotência generande já não foi causas de anulabilidade, a coeunde sim já foi, atualmente ainda tem decisões que vão dizer sim, porque seria um defeito, vamos dizer assim, né, uma questão médica que impossibilitaria, mas nós não temos nem isso mais. Então, a questão de você anular um casamento de um transexual porque não houve uma declaração por parte do transexual de que ele é assim ou era, não gera uma anulabilidade. Mas então sobra o que para o outro? E foi por isso que ela tentou migrar um pouco no final para uma abertura de porta para uma pesquisa futura de se talvez aquele que se sentiu lesado poderia trazer para o campo do direito das obrigações. O trabalho dela é muito bacana, é muito rico, envolvem questões realmente de cunho existencial, de filosofia, de direito civil, ou mesmo depois de direito das obrigações. E, Giovana, anota tudo isso que o professor Silvio falou, porque eu acho que vai ser de grande valia para a gente acrescentar no seu trabalho, tudo bem? Sim, eu queria muito agradecer ao Dr. Silvio, que ele falou muitas coisas para a gente considerar daqui para frente, nesse finalzinho que a gente tem. E eu acho que foi tudo muito válido que o senhor falou, especialmente a parte do transexual que passa por um processo muito delicado, né? Eu estudei o processo que ele tem que passar, são anos até essa transformação ser completa, mas mesmo durante a transformação ele já se sente, ele só precisa de uma conformação externa para se sentir confortável com o que ele sente internamente. Então, acho que é muito válido, é uma questão que envolve ainda muito preconceito, até ainda a transexualidade ainda é considerada um transtorno. Teve uma certa mudança na OMS, mas ainda é considerado um transtorno, é outro preconceito que engloba. Então, muito obrigada pelas considerações. É um tema muito amplo, como o senhor falou, mas a doutora Larissa sempre tentava me guiar, eu chegava para ela e falava, olha, é muita coisa, o que eu vou falar? Tem muita coisa.
Mas ela sempre teve muita paciência comigo, então muito obrigada aos dois. Obrigada. Já que você está tratando, Giovana, sobre o direito das obrigações, eu vou trazer aqui um caso famoso da internet, deixa eu compartilhar com vocês. Teve um chinês que se casou e depois ele viu que os filhos eram muito feios, na ótica dele. Mas muito feios mesmo, mas horríveis. Aí ele foi descobrir que a esposa já tinha feito mais de 30 cirurgias e não contou para ele. Aqui, ó, chinês processa a esposa porque fez plástica para ficar bonita, né? Aí tem até aqui, isso está cheio na internet, vários canais, só vocês pesquisarem. Então, olha só, e aqui ele busca reparação civil, porque ela teria, em tese, o dever de falar que, ó, antes de ser assim, eu era feia. Quer dizer, olha só que interessante. Isso aí dá para você puxar muita coisa. Então, dentro da teoria da perda de uma chance também é bem abrangente. Não é muito comentada aqui no Brasil, mas já tem várias jurisprudências que falam sobre ela, e eu acho que até o meu TC, eu vou fazer com a doutora Larissa, se der tudo certo, é sobre a teoria da perda de uma chance, que pode englobar, nossa, não tem nem limites, assim, para o que pode ser colocado. Diversos vertentes também, né? Ótimo, obrigada, doutor Silvio, obrigada, Giovana. Muito obrigada. Agora eu gostaria de chamar a Isabelle, já está na sala. Boa tarde, sim, doutora.